Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro de 2025. Agora é 7h26 da manhã. Estamos iniciando a live. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. 6. Tem que ficar escrevendo, eu não esqueci. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok, tá? A minha branquinha já tá comigo aqui, né, Branca? Ela tá aqui no meu colo, a Branca. Todo dia é isso. Hoje eu tive mais dificuldade para acordar, com sono danado. Não esteia levantar, hoje cansado de ontem. Meu gatinho Festa tá lá atrás, né, Festa? E a minha branquinha tá aqui. Bom dia. Chegou aqui, ó, Vanúzia. Deixa eu ver aqui, eu não tô chegando direito, não. Vanúzia José, eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Zilda, então bom dia para todo mundo aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha gatinha aqui. Que eu não vou tomar muito tempo não, porque senão nós demora a live. A minha gatinha, todo dia é isso aqui, gente, ó. Só pra vocês verem, todo dia é isso. Ela pula aqui no meu colo, a Branca, e ela quer também a live, né, Branquinha? A Branquinha é desse jeito. Ela é agarrada com a live, né, Branca? Ela gosta da live. Deixa eu mostrar no meu Instagram também. Então, bom dia pra vocês aí. José Lio, um bom dia aí. Meu Deus do céu. Tem dia agora que eu tô acordando um pouquinho com falta de ar. Aí a Branca aí. Eva Rosa, bom dia. Então, e o meu gatinho Festa tá lá. Então eu não vou demorar muito não, porque senão eu não começo a live, né? Aí vocês me desculpam aí. Guilherme, Rafael, Missiele, eu acho que é isso mesmo, Missiele, Missilene, Nalva, Tom, Eduarda, Valquimar, eu tô ficando velho pra ficar enxergando. E eu também acabei de acordar agora com maior dificuldade, gente. Ontem eu trabalhei cansado pra danar. Felinho, Neide, Rocha, Custódio, Rafa, e aí vai. Eu não vou conseguir ver todo mundo, não. Eleandro Muniz, Manuel Pereira, Vanusa, Bochardes, Regina Bárbara. Então vamos lá, deixa eu só contar um corinho rapidinho, não vou prolongar muito, né? Maria Aparecida. Somente crer, somente crer, tudo é possível.
crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude. Que o Senhor tira toda a minha conjectura, todo o meu pensamento. Traga simplicidade, traga força, vigor, para me trazer os 7 selos, que é o primeiro selo da tua mensagem. Revela para nós essa manhã. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiro selo, eu gosto de mostrar. Nós estamos na página 11. E sem mais delongas, para não ficar prolongado, e nós conseguir pelo menos avançar um pouco, né? Vamos lá. Então eu vou dar continuidade. Então, em seguida, veio Wesley com a santificação. Observe mais daquilo. Mas, mesmo assim, quando concluiu, deixou pontas soltas por todas as partes. Mas como a aspersão, em vez do batismo, e Lutero tomou Pai, Filho e Espírito Santo, em vez de Senhor Jesus. Todas essas diferentes coisas. Eu quero falar com vocês um pouquinho. Sempre Deus vai trabalhar com um mensageiro na terra, trazendo a palavra. E mesmo esses mensageiros Wesley, que veio, trazendo a santificação, ele ainda deixou algumas coisas para trás. Ele não trouxe uma mensagem total. E depois dele veio Lutero, outro mensageiro. Mas Lutero batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não batizou no nome do Senhor Jesus. Então, mesmo ele sendo um homem de Deus, ele ainda não trouxe totalmente a palavra de Deus. Então, em seguida veio a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo. E eles cumpriram aquilo. Agora não pode haver mais eras. São 7 eras, já não pode haver mais eras. Essas são todas, esta é Filadélfia. Ou melhor agora, a era de Laodiceia. Mas então, nós encontramos no estudo da Escritura que o mensageiro para a era via no final da era. Todas as vezes, Paulo veio no final da era. Nós descobrimos que Irineu veio no final da era. Martinho no final da era. Lutero no final da era católica. E o que mais? O Wesley no final da era luterana. E o Pentecostes no final da era da santificação. Através do batismo com o Espírito Santo. Então, dando para vocês entender que antes da era terminar, no final da era, sempre vem um mensageiro para trazer a mensagem para a igreja, para a noiva. Então, vem esses 7 trovões misteriosos, que nem mesmo. Então, escritos, isto é certo. Eu creio que, através desses 7 trovões, será revelado nos últimos dias o fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Então, esse mensageiro final está trazendo os 7 trovões
para reunir a noiva para a fé de rápido, nessa era final. Então tem que ter uma noiva. Tem um mensageiro com a mensagem para dar fé de rápido, para arrebatar a noiva do Senhor. E, com certeza, vai ser só a noiva. A maioria não vai ter fé de rápido. A maioria não vai ser a noiva. Bom dia. Domingos, José dos, um bom dia aí. Porque com o que temos neste momento, agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Então, a maioria ainda não tem fé de rápido e não tem capacidade de fazer o rápido acontecer, porque não tem fé. Aí está algo. Devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. A nossa fé é tão rasa que a gente não tem fé nem para curar para a gente uma dor de cabeça, uma enfermidade a gente não tem. E para você ter fé de rápido, para você ser arrebatado, a sua fé tem que estar muito mais elevada. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados. Então, para você ser raptado, para você ser um cristão verdadeiro, para você ter fé de rápido, você tem que ser transformado. Você tem que ser mudado. Não é uma coisa assim qualquer. Por isso que os filhos de Deus têm que buscar cada dia mais a Deus. Tem que se limpar cada dia mais das coisas do mundo e se aproximar mais de Deus. No momento, e sermos tirados desta terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Então, todos os julgamentos desse abradores de maldade, agora veja, através das eras, desses selos, têm sido abertos. Então, os selos estão sendo abertos para vocês aí. Essa mensagem está vindo para revelar para você, para trazer você mais próximo de Deus. Essa mensagem está trazendo para você fé de rápido, fé em todas as coisas do Senhor. Mas para você ter fé, você tem que começar a se limpar cada dia mais com as coisas do mundo e se aproximar mais de Deus. Tem sido aberto. Até agora, quando o último selo é rompido. Agora, enquanto eles têm observado esses selos e apenas presumindo o que eles estavam fazendo. Agora, no final das eras da igreja, todos esses abradores de maldades tomarão o lugar, se dirigirão à tribulação. Então, quem ainda não estiver preparado para ser arrebatado, e for pessoas que fazem maldade, que são filhos do maligno, não acatam as coisas de Deus, eles vão ficar para a tribulação. Todos esses abradores de maldades dos 7 selos que têm operado misteriosamente na igreja. Então dá para você compreender que são pessoas que vão estar dentro da igreja
e não vão ser arrebatadas. São pessoas más, que não têm o Espírito Santo, que não têm a palavra de Deus, que vão ficar para a tribulação. Por isso que, na minha opinião, quando a pessoa não tem a palavra de Deus total, porque igreja, religião, denominação, tem milhares aí. Mas milhares aí, a maioria, não tem a palavra de Deus. E elas não deixam o povo entrar, não entra, e faz muitas pessoas não se aproximar de Deus. Porque a coisa mais difícil que tem é você falar com uma pessoa religiosa que a religião dela não tem a palavra de Deus. E descobriremos em 1 minuto que eles até mesmo trabalharão no nome da igreja. Então significa que eles vão falar de Deus, eles vão estar ali, e mesmo assim eles não vão ser arrebatados. Eles chamarão a si mesmo a igreja. Você simplesmente veja se isto é certo ou não. Não é de se admitir que eu tenha sido tão contra as denominações, não sabendo o porquê. Vem. Eles terminam. Agora, isso começa aqui através de uma forma suave. Eles vão vir suavemente, trazendo a palavra de Deus, mas negando a eficácia do Senhor. Simplesmente continua piorando, até as pessoas entrarem nisso, dizendo, sim, isto é simplesmente ótimo. Mas nos últimos dias, essas coisas são conhecidas. E eles estarão pior, de modo que entrarão diferente para o período da tribulação. E como pode um homem dizer que a noiva de Cristo passará pela tribulação? Eu não posso compreender isso. Ela é elevada para longe da tribulação. Então a igreja vai passar por tribulação, mas a noiva que vai casar com o Senhor Jesus não vai ficar. Ela não vai passar por tribulação. Se a igreja tem sido julgada, e eles têm julgado a si mesmo, e têm aceitado o sangue, como pode Deus julgar um homem que está perfeitamente, totalmente sem pecado? Você diz, não existe tal pessoa. Cada crente nascido de novo, verdadeiro crente, está perfeitamente e absolutamente sem pecado diante de Deus. Ele não está confiando em suas obras. Essa sua confissão foi derramada no sangue do Senhor Jesus. Assim diz a Bíblia. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar. Como você pode dizer que um homem é pecador quando o alvejante do sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus, desintegrando o pecado até não sobra nada dele. Não sobra nada dele. Como pode aquele puro sangue de Cristo alguma vez deixar um pecado passar por ali? Ele não pode deixar. Jesus disse, sede, pois, perfeito como vosso Pai
que está no céu. É perfeito, e como poderíamos alguma vez pensar em sermos perfeitos? Mas Jesus requer isto. E se Jesus requer isto, ele teve que provar um caminho para isto. E ele o fez, o seu próprio sangue. Por isso que eu vou dar uma mensagem para vocês aí. Por isso, se Deus está cobrando que a gente seja perfeito como ele, a gente vai pecar, a gente dorme, a gente peca todo dia. Mas, se você for fiel a Deus, colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, o sangue do Senhor lavou todo o seu pecado. Você, cada dia que passa, está se separando do mundo e está vivendo para Cristo, então você está copiando a vida de Deus, sendo perfeito como o Senhor. Mas se você está adorando a Deus e o mundo, não tem como. Por isso que a coisa que eu mais concordo é quando fala que o Filho de Deus cada dia vai buscar mais ao Senhor, vai se limpar mais das coisas do mundo, e o pecador vai ficar sujo cada dia mais. Aí tem uma separação do Filho de Deus com o filho que não é de Deus. É isso que eu quero que vocês se atentem para isso. Porque tem muitas pessoas, hoje é normal a pessoa falar que é crente. A pessoa fala que é crente, mas você olha para as atitudes dela, ela não tem nada de crente. Agora revela todos os mistérios que estavam no passado. Agora o pensamento está aqui no final. No final do tempo, quando os mistérios que começaram há muito tempo atrás e têm vindo através das eras da igreja, deverão ser revelados aqui no rompimento dos selos. Nos últimos dias, depois que o tempo da intercessão está quase terminando nessa ocasião. Então, os juízos são reservados para aqueles que ficaram para trás. Eles entrarão naquilo. Então, quem não for arrebatado com o Senhor, como a sua noiva, e ficou para trás, ele vai ser julgado. Isso é depois da noiva ter sido tirada de cena. Vamos apenas ler uma escritura. Todos vocês gostam de anotar as escrituras? Vamos tomar 2 Tessalonicenses, só por um momento. E eu olhar aqui só por um minuto. É um quadro tão lindo aqui. Eu gosto dele. E vamos ver, sim, 2 Tessalonicenses. Eu quero ler no capítulo 2 de Tessalonicenses e o versículo 7. Vamos, 2 Tessalonicenses 2:7. Eu acho que isso está correto. Agora, eu estava anotando isso, estremecendo e vibrando. O mistério da injustiça opera somente a um. Agora, que resiste até que no meio seja tirado. Quem? Aquele que resiste, veja um mistério. O mistério da iniquidade. Então você tem que resistir às coisas de Satanás. Então quem vai vencer é quem resistir às coisas de Satanás. Lá atrás,
na própria primeira era da igreja, aqui. Aqui está Paulo escrevendo, dizendo isto, o mistério da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é algo que você sabe que não deveria fazer. Tá vendo? Tem pessoas que estão dentro da igreja e se diz cristão. A palavra, ela já sabe a palavra de Deus. E elas dizem ser cristão. E mesmo assim, Deus falando com elas que elas não devem fazer esse tipo de coisa que não agrada a Deus, ela continua fazendo. Isso é considerado iniquidade. Tá dando para vocês entender aí? Que nós possamos não ter iniquidade na nossa vida. E se você tem, dobra seu joelho e pede que o Espírito Santo tire isso de você. Ainda há tempo. Essa mensagem que eu estou lendo para vocês, para ajudar cada um de nós, como eu também, é para a gente se aproximar mais de Deus, para a gente estar mais pronto para as coisas de Deus. Então essa é uma mensagem que vai te trazer fé de rápido. Mas você tem que acatar a mensagem que está sendo falada, sendo pregada a você. E você tem que concordar que o que eu estou lendo para você, estou te falando, é a pura verdade. E aí você tem que tomar uma posição na sua vida. De se limpar cada dia mais das coisas do mundo. Então eu vou ler novamente para você entender como que é uma mensagem simples, mas também é uma mensagem que vai tirar você das coisas do mundo e vai te separar como filho de Deus. Basta você crer, basta você ser humilde e acatar a mensagem que ela está te orientando a aproximar cada dia mais de Deus. Então eu vou ler mais uma vez para ver se fica fixado aí no seu ouvido aí. O que é iniquidade? Vamos lá. O que é iniquidade? Iniquidade é algo que você sabe que não deveria fazer. E você o faz de qualquer modo. Isto é iniquidade. E Paulo disse que os tais estavam na terra, então, abradores da iniquidade. Religiosos dentro da igreja fazendo iniquidade. Se vocês, nós vamos pegar vamos apenas ler apenas pedaços. Começaremos um pouco adiante. No terceiro versículo. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então, antes da tribulação, antes de for arrebatado, vai vir falsos profetas, vai vir apostasias, homens falando que são homens de Deus, mas que ninguém te engane, que você tenha essa revelação para você saber distinguir. Se manifeste o homem do pecado. Então vai vir um homem do pecado tentando te enganar. O filho da perdição. Isso é correto. Antes da tribulação vai vir um. O qual se põe e se levantou contra tudo e se chama Deus. Ou se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo passar por Deus, perdoando pecados. Ele vai querer vir no lugar de Deus, sendo que não é Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia
quando ainda estava convosco. Eu gostaria de me colocar sob alguns de seus ensinamentos. Não gostaria você? E agora? Vocês sabem o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Não. Então, veja, não então, mas eu em seu próprio tempo, veja, no rompimento daquele selo, nós sabemos exatamente o que foi. Quem é esse homem da iniquidade? Quem é esse homem do pecado? Esse sujeito que está praticando a iniquidade, seja manifestado em seu próprio tempo. Então ele vai ser manifestado no tempo da era final, que as 7 eras é essa. Vai se passar por Deus e nós, quem tem revelação sabe que não é. Porque já o mistério da injustiça opera enganadores, veja você, enganando as pessoas com alguma coisa, vejam. Ele somente, Deus, aquele que resiste até que a igreja Cristo, a noiva, seja retirada. Então, será revelado o iníquo no rompimento do selo, em seu tempo. Paulo disse, não no tempo, mas no seu tempo, ele será revelado. Vem? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, nós vamos entrar naquilo daqui a pouco. Assopro da sua boca. Observe o que é aquilo. Aniquilar pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ele é um homem cuja obra é segundo a eficácia de Satanás. Não sejamos enganados. Como todo poder e sinais e prodígio de mentira, e como todo engano da injustiça, enganando o povo através da injustiça, para os que pertencem, não esta noiva. Então vai ter uma separação de povo. Vai enganar só quem não pertence à noiva, tá? Fica alerta. Aqueles que estão procurando por tal coisa, porque não receberão o amor da verdade. Cuidado para você não ser enquadrado nisso. E Cristo é a verdade. E Cristo é a palavra. Mas eles preferem ter um credo. Ou vêm para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro. Então tudo isso tem um propósito. Por isso que o Filho de Deus, ele não vai ser enganado. Deus, para condenar o povo também, vai deixar esse espírito maligno, que é satânico, vir primeiro, para enganar o povo. Deus também permite isso. E já o povo que já não tem Deus mesmo, vai ser enganado. Mas os filhos de Deus não vai ser enganado, não. Para que creiam na mentira. Isso deve ter sido traduzido ali. Pois olhei no lexicos e a mentira não, uma mentira. A mentira, a mesma que ele contou para Eva.
Ele enganou Eva naquele tempo que era só uma mulher. Agora ele vai enganar o mundo inteiro com mentira. E o povo vai cair, tá? Quem não for de Deus vai cair. Para que eles sejam julgados. Todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tiveram prazer nas coisas do mundo. Que afirmação, que coisa. Pois da noiva ser tirada, a noiva será tirada. Então esse homem do pecado revelará a si mesmo. Então ele vai vir, gente, ele vai vir, vai falar que vai organizar tudo, que vai ser só uma igreja, vai fazer tudo, tal. O povo vai achar que o homem é o homem de Deus, mas na realidade ele vai estar enganando todo mundo. Ela, a verdade noiva de Cristo, tem sido eleita dentre cada era da igreja. Agora, outro dia, eu fiz uma afirmação. A noiva poderia ir para o lar e você nunca saberia nada sobre isso. Isso é verdade. Alguém disse, bem, irmão Brana, esse seria um grupo bem pequenino. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, agora fale você com ele a respeito disso. Veja, onde 8 almas foram salvas pela água. Para vocês terem noção que vai ser poucas pessoas que vão ser salvas, faça uma análise aí você do outro lado também. Faça uma análise. Já estou lendo para você que a maioria vai ser enganada pela besta. E já está sendo comparado que vai ser como se fosse no tempo de Noé. No tempo de Noé só foi 8 almas salvas. E se você olhar a comparação, vai ser muita pouca pessoa salva também. A maioria vai ser condenada. Por isso que eu trago a palavra para vocês aí, para mim ver se eu consigo salvar pelo menos uma alma. Mas que nós sabemos que vai ser poucas pessoas, nós já sabemos disso. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Se 800 fosse no rapto, nesta noite, você não ouviria nenhuma palavra acerca disso amanhã. E o negócio vai ser tão secreto que vai se dar o rapto e as pessoas do mundo nem vão perceber que deu o rapto. Por quê? Vai ter um que vai estar dormindo, o outro também dormindo, Deus vai tirar um dormindo e o outro vai ficar em todos os cantos do mundo. E aí, contando que vai ser poucos, não vai dar diferença nenhuma no mundo, não vai fazer falta alguma. Por que não vai fazer falta alguma? Porque o Filho de Deus, geralmente o Filho de Deus, ele não é conhecido. O Filho de Deus, ele não fica na balada. O Filho de Deus, ele não fica se mostrando. Então ele é uma pessoa assim, como Deus foi na terra, como se diz, insignificante. Então vai se dar o rapto, as pessoas vão continuar casando, se dando em casamento, trabalhando, as coisas vão continuar rodando e o rapto se deu. E elas vão achar que não aconteceu nada. Aí na hora que for declarado para elas, que aí elas vão perceber que se deu o rapto. E a vida delas vai continuar normal. Você não ouvirá nenhuma palavra acerca disso. Amanhã, ou no dia seguinte, ou no outro tempo, eles irão e você nunca saberá nada a respeito disso. Vejam, isso seria a mesma coisa. O que estou tentando dizer? Eu não estou tentando lhes assustar, lhes acusar, lhes causar preocupação. Eu quero que vocês estejam apercebidos. Estejam prontos, observando e cada minuto para
com suas tolices, para de ser tolo. Para de ficar só no TikTok aí, no Instagram, só escutando dancinha. Aproxima das coisas de Deus. Não seja tolo. Apenas leve Deus a sério. Porque é mais tarde do que você pensa. Agora, recorde, a noiva verdadeira... daqui a pouco eu vou ter que encerrar minha live, tá? Já vou falando com vocês aí. Agora, existe uma noiva falsa. Temos isso em Apocalipse 17. Ela disse, sou uma viúva e de nada tenho falta. Essa é a noiva falsa. Veja você, assentada sobre uma besta, escarlata, ou melhor, a besta e assim por diante. Agora, mas a noiva verdadeira será formada de milhares de pessoas, mas ela será escolhida de cada era da igreja. Toda vez que vinha uma mensagem e as pessoas criam nela e aceitavam, e toda a luz que ela tinha, elas eram seladas até aquele dia da retenção. Então a mensagem da noiva verdadeira está sendo pregada para você aqui agora, nessa manhã. Você está tendo o privilégio de estar escutando a mensagem da noiva verdadeira. Você crê ou não queira, está sendo pregada. Agora eu quero saber qual a decisão você vai tomar. Se você vai achar que tudo vai continuar normal, quando se deu rápido, igual já foi lido, que as pessoas não vão perceber, que a igreja falsa vai estar aí dizendo ser a verdadeira, e qual atitude você vai tomar. Não falo Jesus a mesma coisa quando ele disse: o clamor veio na sétima vigília. Aquele é a última era da igreja. Vem, ele diz, eis aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então veio a virgem nécia, esfregando seus olhos, e disse, eu acho que deveria ter um pouquinho daquele azeite também. Então, talvez seja melhor termos um pouco. A verdadeira noiva ali, de pé, disse, nós temos apenas o suficiente para nós mesmas. O azeite é o Espírito Santo. Você tem que ter azeite suficiente para você se manter nas coisas de Deus. Até para você ser arrebatado, para você encontrar com o noivo. Mas tem pessoas, igual a virgem nécia, não a prudente, ela não tinha azeite suficiente. Ela não tinha o Espírito Santo suficiente para ela encontrar com o noivo. Então, o que está querendo trazer para nós, que a gente possamos encher do Espírito Santo, do azeite, para quando isso se dá, você não se der falta, perceber que você não tem o azeite suficiente, o Espírito Santo, para encontrar com o Senhor Jesus. Tá dando para vocês entenderem, meus queridos? Nós temos apenas o suficiente em nós mesmos. Cada um tem que ter o seu próprio azeite. Não tem como cada um dar um para o outro. É o Espírito Santo. Não temos para lhe dar nada. Se você quer um pouco, vá orar. Enquanto ele foi, veio o noivo e a noiva entrou. Vai ser desse jeito. Então aquele remanescente ali, aqueles que eram absolutamente virtuosos,
eram virtuosos, limpos, separados do mundo, tinham o Espírito Santo. Esses vão entrar. Mas aquele que tiver só um pouquinho de azeite, só um pouquinho do Espírito Santo, vai ficar na tribulação. É isso que eu quero que vocês captem. A mensagem está sendo lida, está sendo pregada. O selo está sendo aberto para você em seus olhos aqui agora. Basta você captar. Se você não captar, se você não ler, se você não orar, não buscar, você vai falar que o selo não foi aberto. Ele está sendo aberto nos seus olhos aí, aqui agora. Então, recapitulando, você precisa ter o Espírito Santo. Não é um pouquinho, não. Você tem que ter suficiente para você encontrar com Cristo. Se você tiver um pouquinho só, você vai ficar na tribulação. Está sendo aberto, tá? Depois não fala que o selo não foi aberto. Ali, aqueles que eram absolutamente virtuosos, a igreja foi deixada do lado de fora. E ele disse, ali haverá choro, lamento e ranger de dentes. Tá dando pra vocês captar aí, não tá? A mensagem está sendo pregada, hein? Vejam, agora esse é o eleito. E quando veio o clamor, aí vem o noivo. Então cada um deles que estavam dormindo, através daquelas eras, despertou. Cada um. Veja, não é como pensamos. Deus vai buscar no meio de uns poucos, milhares de pessoas desta era, e uns quantos, e tomá-los é o próprio eleito de todas as eras. Então essa mensagem que eu estou lendo para vocês aqui, eu sei que vai ter poucos eleitos, mas Deus vai buscar só o eleito. Quem não for eleito não vai ser buscado. Por isso que eu sei que é poucos. E esta é a razão pela qual Cristo tem que permanecer no lugar de perdição ali atrás, como um intercessor, até que o último entre na última era. Por isso que Cristo está ainda trazendo essa mensagem, intercedendo pelo seu eleito. Nós estamos atrás do eleito. De quem não é eleito, eu não estou atrás dele, não. Se Jesus veio atrás do seu, Deus não veio atrás de outro, não. Deus veio atrás dos seus filhos, os eleitos. Por que eu vou querer ir atrás de quem não é eleito? Tanto é, gente, deixa eu falar com vocês. Quando eu recebi essa mensagem de Deus, eu era tão bobinho que eu queria que todo mundo se salvasse. Como Deus também quer, né? Isso aí é uma coisa boa. A gente quer que todo mundo se salve. A verdade é essa. O nosso coração é tão grande que essa mensagem é tão maravilhosa. Nós queremos que todo mundo se salve. Mas depois, no decorrer do tempo, a gente para de ser bobo. A gente sabe que não é todo mundo que vai se salvar. Só tem uma igreja verdadeira, o resto é tudo falso. E a minoria que vai entrar. Sabendo disso, que é a minoria, eu trago essa mensagem aqui, ó. Leio para vocês. Ora a Deus que tem um eleito aí do outro lado. E deve ter, se Deus quiser, nós vamos encontrar. Essa palavra vai entrar no coração dele. Mas, querendo ou não, não adianta eu querer, vou em fulano, sei lá o que trem. Não é por força nem violência. Onde a palavra for entrar, o eleito vai saber que é verdade. Mas a maioria não vai saber. Então, essas revelações, do que isso tem sido, irrompe sobre as pessoas. E elas veem o que aconteceu. Vem. Você entendeu isso agora? A congregação diz amém. Correto. Observe, o restante dos mortos
membros de igrejas não viverão novamente até que se passaram 1000 anos. Os membros de igrejas, os cristãos, a igreja, não viveu novamente até o fim do 1000 anos. Então eles vieram e se posicionaram diante da noiva. Isto é correto. Se colocaram diante do rei e da rainha. Glória a Deus. Do rei e da rainha. O que eu quero que vocês entendam isso aí, vai se colocar de pé do rei e da rainha. O rei é o Senhor Jesus. A rainha vai ser a noiva do Senhor Jesus, que é a minoria. E aí ela vai sentar ao lado dele, e aí vai ser julgado o mundo. Vai ser julgado as pessoas que estão na tribulação. Vai estar o rei, que é o Senhor Jesus, e vai estar a rainha, que somos os filhos de Deus, que vai formar um corpo e virar uma rainha. Milhares de pessoas que foram mortas no Senhor Jesus, que creram na mensagem de Deus, vai virar uma rainha. E aí nós vamos julgar o mundo. Vai julgar as pessoas com as maldades. Algumas igrejas hoje chamam a si mesma de a rainha do céu. A rainha do céu é a noiva escolhida de Cristo. Ela vem com ele. Daniel viu isto e disse: milhares de milhares o serviam. Agora observe as escrituras ali, em Daniel. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos agora. Ainda dá tempo de eu ler mais uma aqui, se eu correr, né? Vou tentar ler mais essa aqui. Recorde, quando ele veio com sua noiva. A esposa assiste o seu esposo. E milhares o servem. O julgamento foi estabelecido. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o qual era o livro da vida. Não há noiva, de modo algum. Ela já subiu e voltou e está de pé ali no julgamento. Aquelas gerações que recusaram a mensagem do evangelho. Então eu só quero alertar vocês aí do outro lado. A mensagem do evangelho está sendo pregada essa manhã. O alerta está chegando. Amanhã você não vai poder falar que você não escutou nenhuma mensagem, não. Você vai ser julgado pelo que você está escutando. Apronte, se aproxime de Deus, porque o julgamento vai vir. Mais tarde ou mais cedo vai vir. Não disse Jesus que a rainha do sul se levantará no dia do juízo com essas gerações? Se até a rainha do sul vai ser levantada. Imagina a noiva do Senhor, que vai julgar o mundo todo. E condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Tá vendo? Veio uma rainha do sul que ela é idólatra. Ela era idólatra. Olha só para vocês entenderem. Ela ouviu a mensagem de Salomão e ela creu. E a mensagem está sendo pregada aqui agora para vocês. Você não está vindo de lugar longe nenhum. Ela veio de lugar longe. Passou pelo deserto, pelas tribulações, por um lugar perigoso para escutar a mensagem de Salomão. Então ela vai julgar aquela geração lá e vai falar: eu vim de tão longe para escutar essa mensagem verdadeira e que e você que estava tão perto não creu? Ela vai julgar. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Ali estava o julgamento, a rainha de Sabá, do sul, estava ali no julgamento. E seu próprio testemunho. Eu vou ter que encerrar aqui, gente. Não vai dar, não.
É 26 que eu tenho que encerrar. Eu vou voltar nessa parte aqui, ó, eu volto nessa parte. Então, Deus abençoe vocês, fique com Deus. Eu tô até evitando fazer oração no final para vocês pegar bastante mensagem, porque o tempo é pouco. Eu consigo ir mais, mas não posso. Então já deu tempo aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um bom trabalho, um bom dia. Fique com Deus e eu sempre encerro primeiro no Instagram. Não posso ir mais que o horário já deu. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e eu vou encerrar a live. Nem vai dar tempo nem de fazer oração, tá?